A história começa com o prota conversando com uma garota com quem ele tenta se dar bem, mas ela o evita porque acha que ele só quer dormir com ela, mas infelizmente para ela, o prota não sabe quando desistir e fica insistindo e até chega ao ponto de segui-la para casa, apesar de ela lhe dizer para ir embora, porque senão, ele pode piorar a situação dela. Reclamando com o prota que se algo acontecer, ela é quem vai se responsabilizar. Então no dia seguinte, ele faz algo para ela comer e como ela estava com fome, ela não o ignora. Nesta ocasião, porém, o prota acaba fazendo merda, ele fica olhando demais para ela. E acaba sem querer soltando uma cantada. Ele fala que ela é muito bonita e ela responde: o que há de bonito em um rosto coberto de hematomas e cortes? E a verdade é que ela está certa. Então no dia seguinte, ele pensa que se a comida deu certo tem que insistir ali. E com essa mentalidade, agora o prota traz para ela um pequeno cardápio balanceado que ela recebe. Ela diz que com certeza ele é do tipo que dedica uma música para a namorada no seu aniversário. Depois de alguns dias ela pergunta por que ele parou de falar com ela. O prota diz que é porque ele percebeu que isso a incomoda, então o prota vai visitá-la ocasionalmente durante o dia para que ela não se sinta tão sozinha. E ela acaba agradecendo porque está começando a confiar um pouco mais nele. Então ela toma a liberdade de lhe pedir um favor. Ela quer que ele a mate, o que obviamente o prota recusa. E ela fica com raiva, porque seria como salvar a vida dela. E apesar desse contratempo, ela tenta encontrar um significado. Porque alguém como o prota está realmente interessado em alguém como ela, e naquela mesma tarde, quando estavam caminhando juntos, o prota se confessa para a garota, mas ela pergunta como ele pode estar apaixonado por uma garota cheia de hematomas que só o insulta, exclamando que ele não está apaixonado por ela. Ele só está excitado. No dia seguinte o prota fica chocado ao vê-la e pergunta a pior coisa que poderia ter ocorrido a ele. Ele acaba perguntando se ela estava bem, quando era óbvio que ela estava com mais hematomas do que ontem. Levando a culpa por aqueles golpes, porque se ele a tivesse matado naquele dia nada disso teria acontecido. E na hora do almoço o prota tenta se redimir perguntando se ela queria ir na casa dele esta noite. E ela só dá um sorrisinho e pergunta se ele pretende protegê-la sequestrando-a, mas como ela confia nele agora, além de tudo, ela não acredita que ele tenha coragem de atacá-la. Ela aceita o convite dele e, na aula, ela fica um pouco tsundere. Bem, ela disse que irá substituí-lo quando encontrar alguém melhor. Mas, ao mesmo tempo, ela fica feliz por ele preparar a comida para ela. E após ouvir isso, o prota não pode deixar de rir desse comentário e ela responde dizendo que talvez pareça emocionante para ele, mas para ela a casa dele agora é um refúgio, então ela realmente espera que ele não faça nenhuma gracinha. E na casa do prota, ele pede desculpas a ela, porque ele mandou toda a roupa para ser lavada, então o prota teve que emprestar uma de suas camisas para ela, usando-a como se ela fosse sua namorada. No dia seguinte, o prota pede gentilmente para ela sentar, já que ele vai cozinhar algo para ela, porém, ela responde que não. Ela não pretende ficar sem ajudar, ela não quer ficar dependente dele com todos os mimos que ele tem dado a ela ultimamente. E quando o prota termina de cozinhar, ele serve a mesa. A garota começa a chorar e o prota fica perplexo ao vê-la. Bem, para ela já fazia anos que ela não prova comida quente. E ao terminar de comer, no banheiro, o prota pergunta se ela quer voltar amanhã. E ele pensa que ela vai responder com uma cara de desgosto, mas desta vez ela responde com um sorrisinho, e diz que ela gostaria de sopa de miso para o café da manhã. E de noite, o prota só tem uma cama e dá para ela, sacrificando um pouco dormindo no chão. Mas ela já sabia que isso iria acontecer. Ela sabia que eles acabariam em uma situação em que ela teria que pedir a ele para dormirem juntos. E assim eles acabam dormindo juntos. E pela manhã, ao acordar, o prota se sente aliviado ao ver que ela não tinha ido embora. E por mais que ela esteja irritada com a reação de alívio dele, ela quer que ele dê o seu melhor. E no meio do café da manhã, ele pergunta se os pais dela não chamariam a polícia, já que ela desapareceu. Ela responde com tristeza que, se os pais dela fizessem isso, eles seriam presos. Mas apesar disso,
já que ele está protegendo, ela avisa que é melhor ele continuar com isso até o fim. E já a caminho da escola ela pergunta por que ele está tão envergonhado. Ela fala que ele deve estar pensando que todos estão olhando para eles como se fossem um casal. E que ele realmente tem gostos estranhos. E já na aula o prota pede para um colega mudar de lugar, para ele ficar mais perto dela. E o sorriso dele a encoraja um pouco. O prota não deixa mais ela descansar dele em nenhum momento, mas de tanta emoção o prota esqueceu de cozinhar, e no intervalo, ela fica decepcionada com ele. Mas era apenas uma brincadeira, ela está grata a ele, porque ele não apenas preparou o café da manhã para ela, até lavou suas roupas. Então, para compensar, ela está ansiosa para preparar o jantar com ele. Saindo da escola, o prota quer comprar roupas para ela, mas a garota diz que é demais, que ele já fez muito por ela. Mas o protagonista diz que ela é bonita, então quer vê-la muito bem vestida. Ela acaba aceitando porque não pode pegar emprestadas as roupas do prota para sempre. Ao vestir o suéter, o prota diz que é muito fofo e que combina com ela, mas ela fala que ele não vai conseguir fazer ela se apaixonar com um pequeno elogio, mas ela ficou tão feliz porque é o primeiro presente que ela recebeu de alguém e cuidará muito bem dele. E ela o agradece pelo presente. Ao chegar em casa, o prota fala que esqueceu de comprar os ovos, ao que ela fica chateada e avisa que irá comprá-los. E então ela foi embora e nunca mais voltou. Alguns dias depois eles se reencontraram na aula. O prota quer ir com a polícia ou com uma professora, mas ela o impede dizendo que ele já fez o suficiente. Que não importa quanta maldade eles façam ou quanto eles batem nela, ela pode lidar com isso. Ela conta que dia após dia ele conversa com ela, ao ponto de ser chato, que ele preparou o almoço dela, mesmo que ela nunca tenha pedido. Que ele foi tão gentil com ela que deu vontade de vomitar, e isso é o suficiente para ela, e dizendo como ela poderia pedir mais. Com o rosto cheio de lágrimas, ela pergunta se eles não podem continuar assim. Porque se os pais dela forem presos, com certeza ela não conseguirá ficar lá. E isso é o que ela mais odiaria. Ela quer estar ao lado dele, mesmo que por pouco tempo. Já na hora do almoço, o prota preparou algo para ela comer. Ela descobre que o protagonista ficava trazendo almoço para ela. E também era o prato que ela queria tanto comer. Ela diz a ele que neste momento está realmente muito feliz. Que embora em sua casa seja um inferno, ela acredita que pode aguentar. E na hora de ir embora eles não se despedem. O prota pergunta se ela realmente vai voltar para casa, ao que ela responde que irá porque hoje foi divertido o suficiente, então está tudo bem para ela. O prota quer passar mais tempo com ela. Ela diz a ele que amanhã, ela espera vê-lo na escola. No momento que ela está indo embora, o prota começa a pensar que se ela não for para casa, e os pais dela descobrirem que ela está com o protagonista é muito provável que ela acabe em uma situação ainda pior do que a última vez. E se ele implorar para a polícia intervir, pode levar a uma situação que ela não quer. Mas, neste momento o prota tem a sensação de que se ele a deixar ir para casa, ele se arrependerá pelo resto da vida. Então o protagonista não aguenta mais e implora que eles fujam juntos para um lugar distante. Ela diz que ele é um idiota. Porque fazendo isso, ele arruinaria sua vida. Ela pergunta a si mesmo sabendo disso, ele quer ficar com ela. Ela dá um suspiro e fala: "Vamos fugir juntos." Já se afastando do local, o prota diz a ela que dessa vez com certeza irá protegê-la. Para que ela possa descansar tranquilamente, ela dá um pequeno suspiro e pergunta se ela parece ansiosa para ele. Ela fala que se sente muito segura agora. Porque o prota está com ela. Então ela está contando com ele. Enquanto estavam caminhando, a garota parecia estar se divertindo. Isso porque ela nunca participou de viagens escolares, nem viagens de família. Já à noite, o prota pede desculpas porque não conseguiu um quarto para eles dormirem. Ela diz a ele que está tudo bem. Porque ela está acostumada a ficar ao ar livre. Além disso, o protagonista lhe deu sua jaqueta e ela não está com frio. Ela diz a ele com um sorriso:
que ela está se divertindo muito porque são só os dois. Além disso, eles estão sozinhos no parque. De repente, o prota diz que tem algo para contar para ela. O prota diz eu te amo. Ao que ela pergunta se está tudo bem com alguém como ela, alguém coberto de hematomas, que é muito rude, além de sempre causar muitos problemas ao prota. Ele responde que gosta de como ela aprecia tudo que come. E que acha fofo como o arroz fica grudado em sua boca. Ela se pergunta se isso é fofo. Ele gosta que ela sempre ouve ele, mesmo não estando interessada. Ela diz que é porque ele é muito direto. O prota continua falando a ela, como ela normalmente age como descolada. Mas, roupas fofas também ficam muito bem nela. E antes que ele possa continuar, ela o impede, muito envergonhada, dizendo que já é o suficiente. O protagonista diz a ela por favor, namore comigo. Ela aceita e fala para ele cuidar dela. De repente aparece alguém com uma faca atrás da garota. Essa pessoa agarra a menina pelo pescoço e a ameaça. A menina manda o protagonista voltar para casa, que ela ficará bem. Mas o prota fala que não pode fazer isso. Ela pede por favor, já que tudo que ela quer é que ele esteja seguro. A misteriosa pessoa se dirige ao prota, dizendo que ele colocou pensamentos desnecessários na cabeça da filha dela. E que não o perdoará, que ela o matará. A namorada do prota se dirige à pessoa dizendo mãe, ela implora para ela não machucar o prota. Que ela nunca mais a desobedecerá. Mas sua mãe manda ela calar a boca. E muito histérica, grita com sua filha. Dizendo que ela está tendo relações impuras com um menino. Ela vai matar os dois. A namorada do protagonista fecha os olhos e só espera que isso acabe de uma vez. Mais tarde, o protagonista acorda no hospital e aparentemente não se lembra de nada do que aconteceu. E quando ele se vira, lá está a sua namorada. Ele fica feliz por ela estar bem, mas ela diz que não. Que ela pode estar ilesa, mas o prota ficou gravemente ferido e ela conta que felizmente alguém que mora no bairro passou e os salvou. Ela com lágrimas nos olhos. Ela grita com ele, dizendo como ele pode ser tão estúpido, que ela não vale a pena. Que não queria que ele a salvasse, se isso significasse que o prota arriscasse sua vida. Que ela estava muito preocupada e não saberia o que fazer se ele nunca acordasse. E depois ela agradece por salvá-la e por sobreviver.